Olá, gente, vamos voltar aqui e retomar a segunda parte do nosso segundo módulo do curso. Estamos tratando agora do cristianismo, né, da Idade Média, lá dos pensadores da Idade Média, de como o poder político foi exercido e legitimado naquele momento. Falamos muito de Santo Agostinho, e é muito importante o pensamento de Santo Agostinho, principalmente lá nas teses estabelecidas na Cidade de Deus, para a gente fazer sempre essa ressalva. Tão importante como o que se escreve, tão importante quanto as teses, é a maneira como essas teses são relidas, interpretadas e utilizadas para legitimar o poder político, para legitimar o uso da força, para legitimar a dominação. Mais adiante a gente vai ver que isso acontece muito no pensamento revolucionário, né? Como as releituras das teses e o uso das teses revolucionárias são adaptadas para a legitimação de regimes de poder, de exercício de poder e até de violência. Então veja, é óbvio que você não pode botar na conta de Cristo ou das ideias de Cristo o que aconteceu na Idade Média. O que Cristo pregou não tem nada a ver com o que aconteceu. Agora, a maneira como as ideias de Cristo e as ideias de Santo Agostinho, de Augusto Aureliano, lá do bispo de Hipona, foram relidas, traduzidas, interpretadas e utilizadas para o exercício do poder, é outra história, porque daí o que é que nós temos? Daquela ideia de que o governo legítimo é o governo dos cristãos, daquela ideia de que do maniqueísta, lembrem que Santo Agostinho foi aluno de Maniqueu, o mal absoluto e o bem absoluto são entidades autônomas e não convergem. Então a guerra como um instrumento, o último instrumento, mas o instrumento legítimo para fazer o bem prevalecer sobre o mal. Então tudo isso desembocou no que nós conhecemos como o Tribunal do Santo Ofício. A bula ad extirpanda lá, os hereges devem ter as suas cabeças esmagadas como serpentes venenosas. O controle do domínio do poder, de aplicar a sanção penal, que em última instância é o instrumento através do qual o Estado usa a força, legitima o uso da força. Quem tinha esse poder era a igreja, era o clero, através do Tribunal do Santo Ofício. É que nós vamos depois chamar de Santa Inquisição. Quantas e quantas pessoas foram exterminadas, levadas à fogueira, em nome de Deus, pelo Tribunal do Santo Ofício, para legitimar o poder, o exercício do poder. Por quê? Porque, pelo pensamento de Santo Agostinho, toda a racionalidade humana estava subordinada à ideia de fé, a fé a serviço da razão. Então só é possível chegar à razão se você tiver fé. A fé é o caminho que lhe leva à razão. Logo, se você não tem fé, você nunca estará com a razão, você nunca terá razão. Todo poder secular está subordinado ao poder divino. Então todas as leis seculares são secundárias em razão da primazia da lei divina. Essa é, digamos assim, o primeiro grande recorte da Idade Média, da Baixa Idade Média, que nós vamos consolidar com um outro grande pensador católico, que é o São Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino, ali já no século XIII, que vai inverter a ideia de Aurélio Agostinho, de Santo Agostinho. Enquanto Santo Agostinho era a fé a serviço da razão, Santo Tomás de Aquino é a razão a serviço da fé. É um pensador que teve forte influência de Santo Francisco de Assis e de Aristóteles. Então veja, mais uma vez, Platão e Aristóteles no centro do debate. Lembram que o Santo Agostinho é discípulo, é filho do pensamento platônico? E então, da mesma forma, o São Tomás de Aquino é filho do pensamento aristotélico. Então aqui, veja, enquanto lá em Santo Agostinho você só vai ter fé, só vai ter razão se você tiver fé, porque a fé está a serviço da razão,
Aqui em Santo Tomás de Aquino quanto mais razão você tiver, ou seja, quanto mais capacidade de razão, quanto mais racional você for, mais fé você terá. Por quê? Porque a razão está a serviço da fé. A finalidade da existência da capacidade de racionalidade humana é compreender as maravilhas da fé. Né? E aí a gente tem sempre que lembrar o contexto histórico. Né? Por quê? Por que tem essa questão agora da subordinação da razão, da fé à razão? Né? Porque a gente está aí num momento em que a gente já tem um apogeu, uma consolidação da escolástica, né? Que é uma doutrina filosófica baseada nos dogmas religiosos, ou seja, é a tentativa de racionalizar as verdades da fé. Né? E aí, quando a gente chega no século XIII, a gente tem a Santa Inquisição, né? que foi declarada, né? O Tribunal do Santo Ofício, lá o Papa Gregório IX, que é o Papa da bula de Estirpanda, né? Que vai declarar que os hereges, os blasfemos devem ser exterminados em nome de Deus, para o bem da humanidade. Né? Em 1252, não é que a gente tem lá a famosa bula de Estirpanda, que eu já disse para vocês que é o teu dela. Os hereges devem ter as suas cabeças esmagadas como serpentes venenosas. Né? E aí, por volta ali do século XIV, né, nós vamos ter o declínio, o início do declínio da ordem eclesiástica, né, e o início das monarquias nacionalistas, mas ainda com um grande acordo entre clero e monarcas, etc. A religião perdeu a centralidade, o poder central, mas não perdeu a capacidade de exercício do poder. Né? E aí o pensamento de São Tomás de Aquino vai ser muito importante para essa transição. Lembrem, o Santo Agostinho considerava que todo poder terreno estava subordinado ao poder divino e, portanto, a ordem do poder de Estado estava subordinada à ordem do poder da Igreja. Né? O que é que São Tomás de Aquino vai fazer? Ele vai que cristianizar o pensamento de Aristóteles, né? Retrazendo para o debate teológico o pensamento de Aristóteles, dizendo, a força última, a natureza última de todas as coisas, né, ou força primeira, motriz de todas as coisas é Deus. Né? Deus é o motor que gera tudo. É sempre para a gente lembrar que Aristóteles foi quem estabeleceu a ideia de que Deus é um ser onisciente, onipresente e onipotente. Né? É um ser que tudo sabe, tudo pode e tudo vê. Né? Tem consciência de tudo, sabe de tudo, é onipresente, está em todos os lugares e pode tudo. Mas a Igreja, apesar de ter adotado essa definição de Deus de Aristóteles, a Igreja não adotou a conclusão de Aristóteles. Né? Porque Aristóteles trabalha a conclusão de que se Deus é um ser que tudo sabe, que tudo pode e que está em todos os lugares, ora, quem tudo sabe, quem tudo pode, quem tudo prevê e quem tudo conhece, não se entristece com nada, não se admira com nada, não é surpreendido por nada, e logo tira daí a ideia de culpa, que é o pressuposto básico das religiões. As religiões existem em torno de uma ideia de culpa. Né? A ideia de culpa cristã ali, de você se sente culpado, aí tem que procurar um auxílio espiritual, etc. Então, Aristóteles vai ser um sujeito central dentro do pensamento de São Tomás de Aquino, lá nas suas duas grandes obras, né? A Suma contra os Gentios, de 1259, e a Suma Teológica, de 1266. Eu tentei ler a Suma Teológica, confesso que não terminei de lê-la, porque é um livro de extrema dificuldade de leitura. É um dos livros, talvez o livro mais difícil que eu já me dispus a ler. Não concluí a sua leitura e fui procurar fontes secundárias de leitura, conhecer o pensamento do Santo Tomás de Aquino através dos seus releitores, mas não com o original, né, que eu devo ter lido ali 2 ou 3 capítulos e não concluí. É um livro de dificílima leitura. Né? Mas uma coisa muito importante no pensamento de Santo Tomás de Aquino, ele nega o dualismo maniqueísta.
caramba, isso é muito importante, entenda. Enquanto para a primeira ordem da Idade Média, que levou inclusive à ideia de Santa Inquisição, havia a ideia de que o mal era uma entidade autônoma e o bem outra entidade autônoma, e elas não se misturavam, o mal está de um lado e o bem está de outro, e portanto, para que se faça prevalecer o bem é preciso exterminar o mal, né? Para Santo Tomás de Aquino, o mal não existe em si. O mal é apenas a ausência do bem, que é Deus. Então, aonde você consegue evangelizar, onde as pessoas conhecem Deus, o bem se estabelece. Então, eu não tenho uma entidade inimiga que eu tenho que destruir. Percebe a diferença do que isso no exercício do poder muda? Vamos pensar hoje, sempre contextualizando na nossa realidade hoje. Toda a nossa política hoje está baseada em pressupostos maniqueístas. Os bons estão aqui e os maus estão ali. O bem está comigo e com os meus, e o mal está com os meus adversários, os meus inimigos e os seus seguidores. Né? Então, o Santo Tomás de Aquino ele vai quebrar essa ideia. E mais ainda, ele vai trazer uma coisa muito importante, que digamos que é o princípio da virada para as monarquias nacionalistas. Né? Ele vai dizer que a natureza humana tem fins terrenos. Ora, e se ela tem fins terrenos, ela necessita de uma autoridade terrena, de uma autoridade social. E, portanto, é preciso não confundir as leis que regem o espírito, a vida espiritual, a vida religiosa, com as leis que regem a nossa vida social, a nossa vida terrena. Então, Agostinho considera a possibilidade de leis terrenas legítimas, válidas, que não estão, pelo menos na primeira ordem da relação subordinada à lei divina. Mas no fim a gente vai ver que ele vai dizer que, ao fim e ao cabo, há uma subordinação, mas não automática. Elas têm autonomia para serem elaboradas e exigidas e cobradas e aplicadas independentemente da intervenção eclesiástica. Não é o clero que vai interpretá-las e aplicá-las, nem defini-las. Perceba, entenda isso. Lá, no primeiro momento, era o clero que definia o que era lei, e era a lei divina, era a interpretação da Bíblia, era a interpretação dos evangelhos, era a interpretação dos dogmas da religião. Isso era lei. Então, quem definia o que era a lei geral que a todos atingia, era o clero. Quem interpretava era o clero através do Santo Ofício, quem aplicava era o clero através do Santo Ofício. Aqui, nesse novo momento, Tomás de Aquino já considera que há uma lei divina, claro, que a todos orienta, é a lei geral que orienta a todos, né? Mas existe uma lei que não é criada pelo clero, existe uma lei que é criada pelos homens, tem finalidade divina, não tem finalidade religiosa, espiritual. Né? Por quê? Porque para Tomás de Aquino o poder tem origem divina, claro, tem tanto temporal como o celestial, né? Mas o poder de Estado, veja a diferença, não está totalmente subordinado ao da Igreja, mas apenas na questão espiritual. Espiritualmente, a Igreja continua mandando no pedaço. Mas temporalmente, ou seja, nas coisas do dia a dia da administração da vida social, o poder de Estado tem autonomia. Né? Por quê? Porque o Estado tem que se constituir em uma sociedade, em uma comunidade perfeita. Mais uma vez, Aristóteles. Né? E tem como finalidade, a criação do Estado e da sociedade tem como finalidade proporcionar e garantir a todos, indistintamente, a moralidade, o bem comum e a felicidade do povo. Lembra que Aristóteles dizia que a função da política é garantir a felicidade? Santo Tomás de Aquino traz para as Sumas Teológicas a mesma ideia de Aristóteles sobre a finalidade última da política, que é garantir a felicidade. Né? E há uma primazia da razão sobre a vontade, né? Considerando que a lei humana, que é essa que é temporal, deriva da lei divina, mas não está diretamente subordinada no dia a dia. Né? E uma questão muito importante também, a ideia de justiça para Santo Tomás de Aquino, né? Que é a proporcionalidade entre os homens. Lembram lá que Aristóteles dizia que a virtude está no meio, né? Que a temperança
né, que a capacidade de fugir dos extremos é o que garante uma sociedade justa, nem ricos, nem muitos ricos, nem muitos pobres. A maior classe deve ser a classe média, né? O maior número de cidadãos deve ser os cidadãos que estão ali em uma condição razoável de vida. Nem muitos ricos, nem muitos pobres. E ele também vai chegar a uma ideia de modelo de política muito parecido com Aristóteles. Ele vai dizer, qualquer forma de poder, né, de governo, pode ser, veja, ele não disse que eles, pode ser adequada, né, desde que atue em proveito do bem comum. Ele não vai dizer que a democracia é ruim em si, a monarquia é ruim em si, a aristocracia é ruim em si, não. Ele vai dizer que qualquer uma pode ser boa, desde que atue em nome do bem comum. Mas ele tem uma preferência, clara. Claro, ele opta por um sistema misto. Ele entende que o melhor modelo é uma monarquia eleita, um rei que seja eleito, juntamente com o parlamento. A diferença da monarquia para a república aí, mesmo, mas não está elegendo, por que é monarquia? Porque aí você não tem alternância de poder. Aí você não vai ter eleições livres, periódicas, né? Você vai eleger uma vez o rei, pronto, o rei está ali, o que quiser ter mudança no parlamento. E claro, a estrutura do pensamento religioso é sempre a estrutura de que você tem que ter alguém ali acima, mandando, tal. Por isso que o Santo Tomás de Aquino opta pela monarquia. Mas ele também vai falar do direito de revolta, né? E dizer, a gente vai eleger, mas se o governante não for justo, ele pode ser extirpado do poder. Uma questão muito interessante no pensamento de Santo Tomás de Aquino são o que a gente chama das 3 leis, né? A lei natural, a lei humana e a lei divina. Que isso aí vai mostrar bem como a vida social pode ser ordenada e comandada, já que a função máxima da política é essa, né? A lei natural, né, é a lei da conservação da vida, né? Geração de educação dos filhos e desejo da verdade. Isso é natural, todo indivíduo humano tem direito a isso. Tem direito à vida, tem direito de geração da sua prole, de seus filhos, e tem direito de saber, de conhecer a verdade. Isso é a lei dada pela natureza, não é pelos homens. Qual é a lei? Quais são as leis dos homens? As leis que a gente chama de leis positivas. São aquelas que são estabelecidas com base na lei natural, não é? E dirigidas à utilidade e bem comum. São aquelas leis que buscam, lá como os gregos antigamente, lembram? Buscar um equilíbrio da vida social, a justa posição dos lugares na vida social, né, sem privilégios e favorecimentos, para que todos tenham uma vida digna. E por fim, a última lei das 3 leis de Tomás de Aquino é a lei divina, né, que é aquela lei que guia espiritualmente o homem, né, para o seu fim sobrenatural, que é a busca da imortalidade, a busca da alma imortal, né? E aí a gente tem o retorno definitivo de Santo Tomás de Aquino ao pensamento de Aristóteles, né? Quando o Santo Tomás de Aquino diz: a parte justa, a parte ajusta-se ao todo, assim como a imperfeição ajusta-se à perfeição. Deste modo, o homem que é parte imperfeita de uma sociedade justa ou perfeita deve a ela se ajustar. Então percebem que o Santo Tomás de Aquino diz, o homem precisa da vida social. O retorno a Aristóteles, né? O homem é um animal político. O homem que não precisa de outros homens para viver, ou é um deus, ou é uma besta. Então, é preciso que a sociedade seja um ajuste perfeito para que o homem, que é um ser imperfeito, a ela se adeque. Se a sociedade for ajustada, os homens, mesmo que desajustados, tendem a ela ir se ajustando, né? Então, repare, esse momento de Santo Tomás de Aquino é o momento que nós temos os primeiros pressupostos teóricos que vão legitimar a transição do poder eclesiástico para o poder temporal e para a era das grandes monarquias nacionalistas, né? Essa retirada da igreja
né, do poder central, do comando do poder central, ela não foi do dia para a noite. Só para vocês terem uma ideia, entre Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino tem 1000 anos. São quase 1000 anos, quase um milênio. Não chega a ter um milênio fechado, mas é quase um milênio entre Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino. O pensamento de Santo Agostinho predominou na igreja, ou seja, a visão platônica de mundo, né, dos dois mundos, o mundo ideal e o mundo dos sentidos, a cidade de Deus e a cidade dos homens, prevaleceu por quase um milênio como sendo o pensamento permitido, aceito e defendido pela igreja e, portanto, pelo poder geral, já que a igreja estava na centralidade do poder. E com Santo Tomás de Aquino, quase um milênio depois, começa a mudar isso, até que nós temos a efetiva retirada do clero, do poder, do exercício central do poder temporal. A igreja foi realmente sendo colocada ali na perspectiva do poder religioso divino, exclusivamente sem... Então, mas veja, isso não é uma coisa do dia para a noite. No próximo livro lá, quando a gente vai em Hobbes, que é um cara que a gente vai estudar daqui a pouco, né, Hobbes o Leviatã em 1615, né, e é modelo e forma de uma sociedade eclesiástica e civil. Então a religião não saiu de cena tão rápido assim. Ela perdeu a centralidade absoluta que ela tinha, foi perdendo, até que ela fosse, com o advento da modernidade, né, com a secularização do mundo, ela foi sendo colocada no espaço específico da religião e fora do espaço da política. Né. A gente vai ver que esse modelo das monarquias nacionalistas vai se consolidar de maneira mais real com o pensamento de um indivíduo, que vai ser, digamos, o divisor de águas entre esses dois momentos, entre a Idade Média e a modernidade. É um indivíduo que nós conhecemos pela alcunha de Nicolau Maquiavel, né? O funcionário florentino, também conhecido. Então, o nosso próximo encontro é para tratarmos essa transição definitiva da Idade Média para a modernidade, né? E do pensamento da filosofia política abstrata para a ciência política, já que Maquiavel é considerado o pai da ciência política. Então esse é o nosso próximo encontro, é justamente para isso, para fechar esse momento e iniciar aquilo que nós vamos chamar mais adiante de modernidade. Beleza? Espero que tenha sido proveitoso, espero que a gente possa refletir também sobre como o pensamento religioso hoje influi nas decisões religiosas, em que medida a religião está voltando, retornando ao campo do poder político propriamente dito, e se isso é algo desejável ou se não é algo desejável, e se não é, o que é que nós precisamos fazer para colocar as coisas no seu devido lugar. E se é algo desejável e bom, como orientar a sociedade em relação a esse exercício duplo. O exercício, ao mesmo tempo, do poder divino de base moral e do poder estatal de base legal. Tá ok? Por hoje nós ficamos por aqui e vamos retomar falando de Nicolau Maquiavel. Abraço.